E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Energia. Gente, quanto tempo eu não gravo vídeo aqui pro canal, né? Espero que estejam todos bem. Saudade de vocês, como é que vocês estão? Bom, gente, eu vim trazer uma reportagem, né? Créditos aí ao site Correio Brasiliense, né? De uma coisa muito interessante, né? Talvez ajude vocês também. Não só na atualidade, como tema de redação, enfim, talvez ajude vocês. E é algo muito interessante, muito bacana da gente conhecer, né? Principalmente a juventude de agora, é interessante. Olha que legal, é do site Correio Brasiliense. Deixa eu colocar aqui, opa. Olha que bacana, sobre profissões que não resistiram. Bacana e triste, né? Porque, vamos combinar, né? Eram profissões, né, gente? E com o avanço da tecnologia, a gente pode perceber que através dessa reportagem, né, e créditos ao Correio Brasiliense, a gente pode perceber muita coisa, né? Que muita coisa evoluiu com o avanço da tecnologia, né? E muita coisa ainda vai evoluir no futuro, né? Com o avanço da tecnologia. Então, se a gente for analisar, a tecnologia, né? Os meios de comunicação tá evoluindo ao longo dos séculos, né? Dos anos, né? Então é interessante a gente perceber essas mudanças, inclusive, né? Essa reportagem na geração jovem também não deve ter tido contato com essas experiências, com essas profissões. Então é interessante também a nível de história, né, pra gente conhecer o nosso passado, os tipos de profissões, né, que não resistiram aí. Olha que interessante, a reportagem, ela destaca os tipos de profissões que não resistiram ao avanço da tecnologia, ó. O grande avanço da tecnologia provocou alterações no mercado de trabalho, assim, profissões que eram importantes no passado perderam sua utilidade e foram extintas por flipar. Interessante, né? Olha só, que tipo de profissões eram essas? Ó, acendedor de poste, gente, sim, era uma profissão, né? Antigamente era uma profissão de acender o poste. Então, tinham profissionais que realizavam esses trabalhos. Então, olha que interessante, através de uma reportagem no site, né? Créditos ao site Correio Brasiliense, na internet, possivelmente vocês devem, é claro, tá vendo esse vídeo no YouTube, né? Olha o avanço da tecnologia no YouTube, né? Hoje todo mundo tem celular, tem notebook, enfim, computador. E vocês podem acessar a internet, ter acesso a vídeos, a conteúdos do passado. E sim, antigamente existia a profissão de acendedor de poste. Olha que interessante, ó. Foi necessário até o fim do século XIX, tá? Período em que os postes de rua eram acesos por meio de lamparinas a gás ou querosene. Então isso era uma profissão. Olha que interessante. Era uma profissão. Acendedor de poste era uma profissão no século XIX. É legal resgatar a história, né? Saber as fontes desses sites, ó. Em alguns casos, era necessário, inclusive, que o profissional fosse apagar os postes no dia seguinte ao amanhecer. Então, olha só que interessante. Você acendia o poste e o profissional tinha que ir lá apagar quando amanhecia, né? Isso era uma profissão, né? Interessante, né? Como que tudo isso evoluiu. Já em outros casos, havia postes com esquema que mantinha iluminação, né, até o nascer do sol. Então, olha que interessante. Outra profissão, ó. Este funcionário também possui incumbência de fiscalizar atividades nas salas e evitar que as pessoas usassem tais espaços de forma inadequada. Eventualmente, tal atividade era exercida por pessoas mais jovens pelo grau de facilidade. Então, as pessoas eram vigiadas, né, antigamente. E sim, tá, gente? Principalmente, infelizmente, no período da ditadura, os militares, eles ficavam em sala de aula, né, vigiando, né, o que os professores falavam, enfim. Isso, né, no período militar. E aqui, da ditadura, né, e aqui a questão dessa profissão também. Então, imagina, né, os professores tinham medo do que falar, enfim. Foi um período aí, né. Olha só. Biblioteca, gente, né? Hoje em dia, gente, a gente sabe que livros são coisas raras, né?
E hoje em dia, principalmente com a internet, vamos combinar com o ChatGPT, Gemini, enfim, os livros, muitas vezes, claro que ainda existem, e que bom, né, que ainda existem pesquisas por livros, enfim. Os livros, antigamente não tinha internet como agora, computador que você ia lá, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Não, antigamente as pesquisas tinham que ser em bibliotecas, em livros, né? Em livros. Então, não era a facilidade da tecnologia de hoje em dia, né? Pensa, para você fazer uma pesquisa, você tinha que ler o livro, né? Saber ler o livro, pegar o livro, né? Para poder fazer uma pesquisa. Hoje, né, com os meios de comunicação, com a internet, enfim, temos muito mais facilidades. Mas as bibliotecas, né, hoje em dia, é exatamente isso, né? São espaços importantes de pesquisa, mas a venda de livros eventualmente terminou, né? E uma coisa interessante hoje em dia, hoje em dia existe, né, Instagram, enfim, redes sociais, mas lembra daqueles álbuns de família, né, que você podia pegar o álbum, ver as fotos. Hoje em dia tá tudo tão, né, uma plataforma você tem fotos, enfim. Mas é aquele contato com o álbum, aquelas fotos antigas, que você pode guardar, você pode pegar. É muito raro, né? Claro que ainda tem, né? Ainda bem que tem. É porque hoje em dia, com a tecnologia, né, as coisas estão tão rápidas, enfim, né? Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, principalmente pra galera aí que é mais de antigamente, né? A gente consegue perceber quanto mudou as coisas. Enfim, letreiro. Olha só, este profissional vendia garrafas de leiteiro, perdão, fresco para seus clientes. Hoje não, né? Hoje a gente vê no supermercado aí os leite de caixinha, vai lá e compra, mas antigamente eram os leiteiros. E sim, eles vendiam em garrafinhas, ó, como tá na foto aqui, ó, os leites para as pessoas, né? Antigamente era assim, né? Olha só, a entrega era feita na porta de cada casa e o leite era vendido em garrafas de vidro. Pensa, garrafas de vidro. O leiteiro distribuía de casa em casa, né? Hoje não, hoje você vai no supermercado, você compra, né, a caixinha de leite, enfim. Mas antes era de casa em casa, né? Era uma profissão nesse período, né, antigamente, do leiteiro. Telefonista foi essencial até a década de 1980, pois as empresas de telefone precisavam de trabalhadores que transferissem ligações feitas com destino a centrais para ramais específicos. Tal cargo era preenchido majoritariamente por mulheres. Então, gente, hoje a gente tem no telemarketing, enfim, várias, né, ainda existe secretárias, né? Mas antes, essa profissão existia muito, né? Elas precisavam transferir ligações feitas em destinos centrais para ramais. É uma profissão que ainda existe, tá? Ainda existem, né? As secretárias, aqui no caso antigamente eram as telefonistas, né? Mas é uma profissão que ainda existe. Mas sim, hoje em dia, né, com o avanço da tecnologia, isso mudou, tá? Hoje em dia, principalmente o meio virtual, tá? Um exemplo, como assim mudou? Por exemplo, um profissional, né? Hoje em dia, você pode montar agenda online, né? O agendamento online. Com o avanço da tecnologia, né? Muitas coisas estão sendo substituídas pela internet, por exemplo, né? Você quer marcar algo? Hoje em dia as pessoas agendam pelo WhatsApp, enfim, não que ainda existem, né, as secretárias, né, as telefonistas, mas não como antigamente, tá? Antigamente as coisas realmente eram mais precárias. Hoje em dia, com a internet mesmo, pelo WhatsApp, por exemplo, as pessoas agendam e fazem as coisas pela internet mesmo. E ainda existe essa profissão, claro, principalmente em hospitais, né, consultórios médicos particulares, né, enfim, existe a profissão, empresas, né, empresas também, mas antigamente era uma profissão mais, como eu posso dizer, mais aquisitada, não sei se é o termo, que era mais utilizada, né? Justamente por não ter essa facilidade da internet, né? É interessante nesse ponto. Olha só que interessante, né? E elas eram orientadas, e treinadas
Para efetuar a sua função de maneira discreta, os profissionais esperavam que a pessoa responsável pela ligação passasse as informações e então encaminhava a chamada. Então, tinha bastante, né, essa questão. Esses atores precisavam conseguir transmitir apenas com a voz. Gente, com a TV, olha só. Hoje a gente tem a TV, né? TV em cores, enfim, o YouTube, né? Que virou uma grande TV de vídeos aí. Tem como assistir filmes no YouTube, né? Antigamente, olha só, os atores precisavam conseguir transmitir apenas com a voz todas as emoções necessárias. Ou seja, pensa, na época que nem existia televisão, né? Era tudo narrado mesmo, pela locução, nos rádios, ó. Com a TV, o rádio foi deixado de ter espaço para atores, né? Hoje a gente ainda tem o rádio, né? Mas assim, até a questão do rádio mudou, né? Se você for analisar, hoje a gente tem o YouTube, tem os podcasts, né? Enfim, ainda existe, porém, até mesmo com a televisão, tá? Principalmente aqui se a gente for avançar a questão do YouTube, enfim, Spotify, a questão de... Mudou muito e, inclusive, né, antigamente, olha só, os atores utilizavam da rádio para poder narrar as coisas, né? Então, assim, muita coisa mudou, tá? Muita coisa mudou, sim. Computador humano. Olha só, desde do fim do século XX, o termo computador humano, por mais estranho que pareça, tem sido aplicado a indivíduos com prodigiosa capacidade para cálculos. Antes o termo não existia, mas os profissionais contratados para a função, imagina, as pessoas antigamente eram mais inteligentes das de hoje. Olha, é algo bem interessante de se questionar, tá? Porque antigamente as pessoas tinham que fazer conta de cabeça. Não que as pessoas hoje não façam, né? Pensa, numa época que não existia calculadora, não existia chat GPT, enfim, inteligência artificial, né? As pessoas tinham que se virar mesmo, não tinham Ctrl+C, Ctrl+V, enfim, né? Muita coisa antigamente, computador humano realmente faz sentido nesse quesito aí, ó. Profissionais que trabalhavam em empresas como essa foto, fazendo cálculos, organizando finanças, né? Os contadores, claro que ainda existe, né? Ainda é uma profissão. Né? Mas antigamente era muito diferente, né? As coisas. Arquivista. A responsabilidade desses profissionais era separar documentos de arquivos institucionais e pessoais, além de organizá-los por grau de relevância. Gente, claro que ainda existe, né? Até mesmo bibliotecários, enfim, essas profissões são muito importantes. Mas pensa, hoje não tem um drive, hoje tem um drive do Google, você pode ir lá colocar o arquivo online numa pasta, né? Imagina antigamente que não existia computador. Imagina que tudo era digitado, né? Nas máquinas, não era nem impresso.